Nessa semana começamos a leitura do segundo livro da Torá, o segundo livro do Pentateuco, que se chama Shmot, ou Êxodo, fazendo alusão ao êxodo, à saída dos judeus do Egito. Mas por enquanto, nessa primeira parashá, nessa porção que leva o nome do livro, Shemot, nós ainda não estamos no êxodo, pelo contrário, a nossa parashá vai descrever a escravidão que os judeus foram submetidos no Egito. Trabalhos difíceis, torturas, construções, etc. E chega um momento onde, até preocupado com o crescimento demográfico da população judaica, mesmo sob essas condições de opressão, Faraó decreta, ele resolve lançar decretos contra as crianças judias. Em primeiro lugar, os seus astrólogos haviam previsto que estava por nascer aquele que viria a ser o redentor do povo judeu, Moshe Rabbeinu. Então, Paró lança um decreto contra todos os meninos, todos os varões, que todos os meninos que nascerem, sejam jogados no mar, sejam jogados no rio Nilo, que é o grande rio que atravessa o Egito. E continua o versículo bíblico e nos diz, e as meninas e toda menina, traduzindo literalmente, deixem viver. Porém, se traduzirmos ao pé da letra, toda menina façam-na viver. Explica o Rebbe que por trás desses decretos malignos do faraó contra as crianças judias, literalmente alguns imaginam que o decreto afetava mais os meninos e não as meninas. As meninas era permitido viver, enquanto os meninos tinham que ser jogados no mar, no Nilo. O Rebbe, porém, dá uma explicação mais profunda e nos diz que esses decretos visavam, acima de tudo, interromper a sequência das tradições judaicas, interromper a educação judaica para nossas crianças. Diz o Rebbe que quando o faraó falava, os meninos joguem no rio, é sabido que o rio Nilo, no Egito, ele desempenha um papel fundamental, principalmente quando toda a parnassá, todo o sustento da população vinha da agricultura, da lavoura. Então no Egito não há chuvas, não desce chuvas, são pouquíssimas chuvas durante o ano. Então como se irriga o campo? Os campos, as plantações eram irrigadas através da maré do Nilo, ou seja, quando o rio transbordava, ele irrigava também as plantações. Em outras palavras, o que representava para eles, para os egípcios, para o faraó, o rio Nilo, a sua fonte de sustento, a sua fonte de parnassá, o seu ganha-pão, era através do rio Nilo que a terra era irrigada, e através disso havia a colheita em seguida. Portanto, o Nilo, ele simboliza e significa a fonte de sustento, a fonte de parnassá. Isso significa o decreto do faraó em relação aos meninos judeus. Ele diz, joguem-nos no Nilo. O que significa? Basta essa ideia de educação judaica, de Hinur, de dedicar muitas horas na escola para estudos sagrados, estudos bíblicos, estudos talmúdicos, etc. O faraó em cada geração é aquele que vem e diz para o judeu, na nossa época nós temos que nos preocupar com o sustento, com o vestibular, com a faculdade, com a formação superior, com os cursos acadêmicos. Não há espaço, não há lugar para a educação judaica, para dedicar tantas horas, investir tantas horas da vida das crianças, dos jovens, para estudos judaicos, estudos de Torá. Mas se fala que esse é o decreto do faraó, quando ele quer acabar com o judaísmo, quando ele quer interromper o Hinur, a educação judaica tradicional, para poder
evitar a continuidade das nossas tradições no seio do nosso povo, isso que ele decreta. E em relação às meninas, o decreto não era menos grave, porque como falamos, o versículo nos diz assim, observa o Rebbe, Vechol abat techayun, e toda menina façam-na viver, não só deixem viver, façam-na viver. O que significa isso? Explica o Rebbe, façam-na viver ao nosso modo, ensinem a elas o que é fazer uma boa vida, ou seja, façam-na viver ao nosso modo, de acordo com a nossa cultura, de acordo com a nossa mentalidade. E dessa forma, Faraó queria atingir o povo judeu. Dessa maneira, ele queria interromper a continuidade e a sequência da educação judaica entre as crianças, fazendo com que os meninos deixassem de estudar Torá, fazendo com que as meninas se assimilassem à cultura egípcia, etc. E dessa maneira ele imaginava, queria ceifar, cortar a continuidade do judaísmo. Então tudo isso nos dá uma ideia clara da importância do Hinuch, da importância do estudo, não só do estudo, mas da educação judaica para nossas crianças, para nossos jovens, que representam a continuidade do nosso povo. Um Yehudi não deve se preocupar apenas ou em primeiro lugar com a fonte de renda, com a parnassá, o sustento, o ganha-pão, e apenas querer investir na futura carreira dos seus filhos, etc. Pelo contrário, um Yehudi deve se preocupar em primeiro lugar em transmitir os valores judaicos das nossas tradições, a Torá, as mitzvot, ensinar isso para os nossos filhos, para os nossos netos, imbuí-los dos valores judaicos, e é isso que garante a segura continuidade do judaísmo de Am Israel.